vou me apresentar aqui. Meu nome é Priscila, sou fotógrafa, resenhista do Cogumelo em Cena. Hoje nosso papo é com Pedro Pony, da banda Violators, tudo bem? Salve Priscila, salve todo mundo que assiste a gente. Um prazer estar aqui no Cogumelo em Cena, esse novo espaço de bate-papo do underground. Muito agradecido pelo convite para poder conversar um pouco da banda, do disco novo, do show, das coisas. Obrigado. Obrigado você por ter aceitado esse convite assim em cima, tá? E a gente quer saber, assim, exatamente sobre o novo álbum. Vocês vêm de assim, de um hiato, né, de mais ou menos 12 anos, de um tempo. E, assim, o que que trouxe esse estalo pra vocês? De Até de pegar ele aqui, ó, um bichinho que estamos muito orgulhosos, cara. Essa versão que a gente ele tá fez aqui, tá muito lindo. bonitinha, né? Lançamento Kill Again Records, que é daqui de Brasília, da Sim, Ceilândia aí, do sim. setor P-Sul da Ceilândia. Um salve, Antônio Roldão. Bem, do último disco, de fato, são 12 anos, né? Do último disco cheio, assim, né? Mas a gente Isso. também nunca foi muito bom de fazer discos cheios. O outro também tinha sido em 2006, assim, né? Sim, Então, não foram. Nesses últimos 12 anos, muita coisa aconteceu, né? A gente uhum, lançou um material em sim. 2017, que é um EP chamado The Hidden Face of Death, foram só duas músicas. Na verdade, assim, eu acho que até um milagre a gente está conseguindo chegar no final de 2025 com esse disco pronto, o show de lançamento engatilhado, quer dizer, nas vésperas do show de Uhum. lançamento e uma turnezinha para o ano que vem engatilhada, assim, né? Porque a gente teve pandemia, o Pois Capaça é. passou desses 12 anos, ele morou 6 anos fora na Irlanda. Então a banda ficou com esse funcionamento internacional. Ele vinha para cá uma vez por ano, a gente ia para lá uma vez por ano. Então a gente ficou um bom tempo nesse funcionamento. Ainda conseguimos fazer bastante coisa, porque viajamos muito nessa época. Eu até considero assim. Enfim, pessoal casou e descasou, teve filho, e as pessoas nasceram e morreram, trabalhos começaram e terminaram, né? Então, foi uma aventura também dos nossos 30 anos, assim, que eu acho que todo mundo passa um pouco Com certeza. esse momento de consolidação da vida adulta, assim, e tal. Então, toda essa demora tem a ver com isso, tem a ver com a mistura da vida pessoal com a vida, porque nós sempre fomos quatro amigos Uhum. e a amizade, a relação pessoal e sempre também foi mais importante do que a carreira da banda, né? Então, de alguma forma, a gente sempre entendeu que a banda precisava se encaixar na nossa vida. E acho que esse é um dos motivos pelo qual a banda chega hoje com 23 anos de idade, assim, né? A gente nunca rompeu, mas ao mesmo tempo a gente também precisou resfriar um pouco as coisas para poder dar tempo das coisas acontecerem. E aí, enfim, 2022 a pandemia termina, né? O 23 a gente passa o ano inteiro viajando pela Sul América, quase como uma espécie de retorno ao mundo, né? Isso. Retorno à vida e despedida do Bolsonaro também, assim, né? Um ano de muita alegria por Com isso. certeza. Então, que agora a gente tem mais motivos para celebrar por isso ainda, né? Mas Exatamente. O é, show já vem como uma o forma show, de comemoração. o show veio na hora certa. E aí, em 24, o Capaça volta, ele volta para o Brasil em 24, e a gente já estava desenhando essas músicas, mas tem músicas que a gente termina ali nas antevésperas da gravação do disco, assim, né? Então, o que possibilitou também esse disco sair e tal foi o retorno do Capaça, a volta dele para nossa cidade, a gente ser uma banda que ensaia semanalmente, se encontra e tem uma vida real, assim, né? Então, acho que também Sim. o disco completa todo esse ciclo também. Não, com certeza, porque, como você disse, vocês ficaram meio que remotos, ele morando longe, É, vocês tendo que acompanhar. E também a, a pandemia trouxe muita coisa nova, diferente pra gente. Então, a adaptação também, né, no mundo nossa, foi trouxe bem mortes, cara. diferente. No nosso caso, na minha vida em particular, trouxe mortes que transformaram
toda a nossa vida, né, nada seria igual depois, assim. Então realmente foi um momento também de reclusão e tal. O disco é um retorno desse momento todo também, inclusive, né, por isso o tema da vingança é tão Uhum. premente no disco, assim, né. Tão necessária. É, E assim, como foi esse processo dentro do estúdio? Vocês fizeram, na Refinaria Estúdio, né? isso. Ah, Grande refinaria Estúdios aqui na Asa Norte também, isso. eh, e a parte além de ser teve essa combinação maravilhosa, assim, Priscila, que foi de ser uma coisa totalmente local, gravar que o último disco a gente tinha gravado na Alemanha, foi uma experiência Sim. sensacional. Foi uma experiência sensacional também, né, ficamos 2 semanas lá na Alemanha, na casa do gringo que nos recebeu muito bem e tal. Mas aqui tinha essa experiência da localidade de, pô, acordar, descer, pegar um ônibus E e tá no chegar no estúdio. estúdio 8h15 da manhã, em 15 minutos eu tava lá. Só que ao mesmo tempo teve essa experiência altamente internacional, que foi, eu não pegava esse ônibus sozinho, eu botava o gringo que morou aqui em casa, a gente inverteu esse processo. Nossa, que legal. Então veio o Yarn, um belga, um produtor sensacional, que o Capaça conheceu pelos discos de death metal que ele produziu nos últimos anos, nos anos recentes, especialmente na Bélgica, mas não apenas na Bélgica. E aí a gente queria, a gente achava que enfim, que ele era a pessoa certa para isso, e também de alguma forma a gente queria repetir a mítica do Beneath the Remains, o disco de 89 do Sepultura, em que eles Uhum. trouxeram o Scott Burns para gravar aqui, foi uma das primeiras produções dele, e é um disco que a gente é encantado, que sempre nos formou, sempre foi um disco talvez mais importante para a história do Violator, assim, sempre tinha um pouco essa mítica, pô, o gringo veio para cá, morou, ficou aqui no Brasil um tempo, já pensou se um dia a gente conseguisse fazer isso, tal? E aqui o Again bancou esse sonho pra gente, assim, de trazer o gringo. Então, a gravação foi muito especial por Com combinar por essa combinação dialética, de certa forma, de ser a coisa totalmente local, da gente estar com um estúdio fechado na nossa cidade pela primeira vez. Não era aquela coisa, por outras gravações todas que eu já tive na minha vida, e especialmente de bandas que não eram Violator, bandas de punk rock e tal, Uhum. que você grava naquele horário apertado, depois do Sim. trabalho, à noite, todo mundo cansado, quando termina tem que desmontar tudo, porque já vai ter outra banda no estúdio de manhã e você tem que trabalhar e tal, grava no olho de Tandera. Então, aqui foi muito bom, pô, tá em casa, tá tranquilo, tá com só isso para fazer em 15 dias, assim, ao mesmo tempo que ter esse belga, esse gringo, cara, que é bem mais novo do que a gente, ele estava com 29 anos, quando teve aqui, ele deve ter completado os 30 já, eu acho, não sei qual era o mês do aniversário dele, mas, foi uma experiência incrível, assim, ter o Yarn aqui, Pra gravar. ele foi um choque cultural, né, a diferença. Foi, cara, e eu acho que ele gostou muito, aliás, desse choque cultural, assim, o último dia, o domingo, que a gente estava liberado, terminamos tudo, levamos ele pro lago, com as crianças, tomar cerveja, comer uma comidinha deliciosa na beira do lago, tomar um sol, pô, imagina, o cara amou. Pra quem não conhece, pensa assim: "Não, o cara tomou um choque cultural", não, mas Brasília, quem conhece realmente sabe das belezas de Brasília, então eu digo porque eu conheço. Então a Uma gente coisa que ele passe pirou muito, cara, foi o self-service brasileiro. Ele isso daí era o sucesso absoluto, assim. E a gente levava ele cada dia num mais de peão diferente, assim. E aí nossa, ele comeu língua, comeu sarapatel, comeu de tudo, comeu, cara, deve ter tido buchada, rabada, não me lembro muito bem o cardápio nesses 14 dias, mas era 3, 4 tipos de carne, assim, que o gringo botava no prato, assim, e a gente manda ver, Yarn, é isso aí, cara, o melhor do Brasil. teve o pastel da rodoviária do plano. O pastelzinho a gente ficamos devendo, mas eu levei até ele numa rodinha de samba. Poxa, ele se sentiu então, um brasileiro nato. Foi bom apresentar pra ele, assim. Poxa, isso faz diferença, até o processo de gravação fica mais leve, né, fica bem descontraído, Claro. Essa imersão é muito, muito, muito importante pro resultado sim, todo, assim. com certeza. E assim, esse novo álbum,
depois desse todo o processo, vem agora o show de lançamento na terra natal, Brasília. Pra vocês, assim, obviamente, é uma banda que já viajou muito, mas a gente tá falando de casa, Brasília é um lugar que estava-se nessa expectativa muito grande. Pra vocês, o coração de vocês, como é que tá nesse momento? Legal, cara. Tenho trabalhado muito para esse show, assim, né? Até brinco com os caras que vestiam uma nova skin nesses, nesses últimos meses, assim, do Vassourão Trabalhador, porque é a gente que tá organizando esse show, Uhum, né? A gente já, desde 2013, não saberia puxar quando foi a primeira vez, mas provavelmente ali por volta de 11, 12, 10, por ali, todos os shows que a gente toca em Brasília, a gente que organiza, assim. É, porque isso era um hábito que a gente já tinha nos anos 2000, de estar fazendo outros shows, produção e tal, e conforme o Violator foi crescendo e a gente foi envelhecendo também, a gente foi até se distanciando um pouco mais da cena, é normal, né, ser uhum. pai e tal, e de alguma forma continuar fazendo os shows do Violator era, pô, esse elo aqui com do it yourself a gente quer manter, assim, sabe? E aí fizemos muitas festas boas ao longo desses anos, que trouxemos bandas do Ceará, bandas de São Paulo, bandas da Califórnia, bandas do Rio de Janeiro. Teve muita coisa legal ao longo desses anos, cara. Mas a gente nunca fez um bagulho tão grande, assim, tão ousado quanto a gente está fazendo agora nesse próximo sábado, dia 13. Daqui a 10 dias. A gente está gravando no dia Exatamente. 3 de dezembro e a gente nunca fez uma coisa tão ousada assim, né? Porque o Toinha se consolidou Sim, nos últimos anos aqui em Brasília como a casa dos espetáculos internacionais sim, das bandas de metal em Brasília, né? Eu mesmo vi coisas muito boas lá nos últimos anos. Vi o Accept lá, vi o Exciter, teve teve Napalm Death, né? sim. Teve Virou um Ginger palco, também há pouco tempo. muita coisa, pô, muita coisa, um palco realmente um palco internacional do metal em Brasília que a gente não tinha, assim, né? Sim, Muito legal, então, todo todo o valor do Toinho, assim, mas a gente sempre foi mais do submundo, né? O último show que a gente fez em Brasília foi em 2020, não, o show de 2023, não foi o último, desculpa, porque a gente fez uma festa de retorno ao Capaça em 2024, a gente fez no Alquimia, uma festinha com 300 ingressos apenas, esgotou muito rápido, assim, foi bem legal. O Capaças Return a gente fez lá no Toinha. Além da gravação do clipe de Chapel of the Sick, que foi lá também, a gente pode comentar. sim. Mas, mas o show que a gente. Antes disso, o show que a gente fez, a gente cobrou R$ 4,99 no ingresso. Foi um show da Kill Again Records ali em Taguatinga, no Lions Club, com o Podridão de São Paulo, e o Roldão quis cobrar o ingresso a R$ 4,99. A cerveja Heineken era mais cara que o ingresso, assim. Então, a gente sempre que valorizou isso, assim, fizemos de graça no setor comercial sul uma vez, né, tal. A gente sempre quer fazer pra molecada, pra galera, Sim, esse é o público do Violator, né? Então, um desafio poder fazer no Toinha, nessa grande casa, nesse espaço nobre, digamos assim, sim, né? E ao mesmo tempo fazer um show nos moldes do Violator, né? No preço do Violator, na forma do Violator, assim. exatamente. Tem estilo que vocês querem do público ali É, junto. isso, a gente cuidando de tudo, da divulgação, de como as coisas, de como é a comunicação da coisa, de como que é a estética da coisa, de quais são as bandas que vão tocar, de qual é o melhor horário para contemplar a molecada que vai fazer paz no outro dia, sabe? Paz é o vestibular da Sim, molecada, né? É, então tem toda essa. É muito legal essa combinação, assim. Então, nos últimos meses, fizemos muito cartaz, estamos espalhando cartaz na rua, estamos colando em porta de show para panfletar, sabe? Não, em vez de ser essa coisa só de Instagram e tal, porque a sim, gente nunca patrocinou um post. Nunca. E nunca vamos patrocinar, cara. É um compromisso da banda, assim como outros compromissos que a gente tem, alguns que eu posso falar e outros que não, mas um dos que posso falar é esse. Nunca vamos patrocinar um post, cara.
E aí, então, tem sido muito divertido e muito empolgante, assim, sabe, porque a gente já tá a gente gravou esse disco em julho de 2024, então, Uhum. porra, vamos para 1 ano e meio dessa gravação, então a expectativa máxima para poder finalmente apresentar essas músicas ao vivo, poder apresentar esse novo show ao vivo e tal, vai ser muito legal, tô muito animado. E a escolha das bandas que vão tocar junto com vocês, como é que foi? Legal. Eh, a gente esses shows que a gente organiza sempre a gente chama Beneath the Underground, a gente montou Isso. essa marca, que é essa nossa produtorinha, assim, né. E a gente tem esse lema que é o Die Hard Metalheads for Heath Cult Madness. Que é para ser o bagulho real, metal, riff, é para ser, a discotecagem tem que ser metal real, então os shows, assim, a gente preza por uma curadoria, headbanger, assim, sabe, tipo, bandas que a gente quer ver, que a gente gosta de ver, que a gente apoia, que a gente acha que tá fazendo um som legal, e tal, e claro, nisso tudo são amigos, as bandas Sim. se repetem, a gente vai trocando um pouco, opa, o Evil Corpse já tocou demais, vamos outra, vamos uma molecada nova, o Axiom já tocou ali com o Testament, então vamos chamar outros e tal, e aí a gente selecionou 3 bandas sensacionais, cara, o Morbid Devorment, que é uma banda de uma molecadinha que tem 16, 17 anos, Nossa. sangue novo total, nova geração, assim, eles são, né, o Violator tá com 23, o Violator tá com 23, eles são um pouquinho mais novos que o Violator, eles têm a idade do Chemical Assault, sei lá. E estão fazendo um speed black, assim, né, aquele som bem evil, assim, né, é de alguma forma continuando a nova tradição a Uhum. antiga tradição do thrash metal de Brasília, Sim. uma nova etapa, assim. Tem o Execrado de Formosa, que é um death metal cantado em português, capitaneado pelo Danilão, Era que é um muito gigante louco. bruto, assim, cara. Meu médico, inclusive, cara, recomendo muito, ele é ortopedista ali do Hospital Regional do Sobradinho, grande camarada. E se você vê o Danilão, é um negócio só de ver aquela presença, você já entende qual é a força do execrado, assim. É muito impactante, assim. E o Cosmophage, que é talvez uma das maiores revelações do metal recente aqui em Brasília, eles estão sendo lançados por um selo gringo que é super conceituado, se não me engano é o Messaco Norro, alguma coisa assim, um Uhum. selo que só lança paradas foda de death metal e tal, e realmente eles lançaram um material, eu acho que em 2023 ou 24, que é das melhores coisas que o death metal daqui de Brasília já produziu em todos os tempos, sem dúvida, assim, tal. Então, eles tocaram no show de 20 anos do Violator, foi o primeiro show deles em 22, ali no Conic, uma matinezinha muito família, que foi muito legal. E agora vão tocar novamente com a gente agora, 3 anos depois. Nesse novo lançamento, olha a responsa. É, lá no Toinha. E aí é isso, no show levando o underground para o Toinha. Essa é a Pois é. ideia. Cara, que incrível isso, né, essa evolução tanto das bandas, novas de Brasília, né, os que estão surgindo, a molecada, porque as pessoas acham: "Ah, não tem, as bandas, deixaram de ser raiz". Não, a gente vê que muita banda tá chegando e com força, a gente vê isso, o cenário tá se renovando. Tem muita renovação, cara, tem muita renovação. Da pandemia para cá, assim, do pós-pandemia, realmente surgiu uma molecada nova mesmo, é isso. Tem uma geração do Cosmofage, mas já tem talvez ali 2 gerações depois deles, assim, sabe. Então, tem a molecada realmente do Morbid Devorment, tem 16, 17 anos, assim, Uhum. sabe. Tem o KCC, que acabou de crossover, que tá tocando aí, que também tem 16, 17 anos, assim, sabe. Que é exatamente a mesma idade que a gente tinha 22 anos atrás, quando a gente começou o Violator, 23 anos atrás, né. A gente tinha 17 anos, assim. Meu pai levava a gente no show,
que ninguém dirigia. Meu pai levava a gente lá, os equipamentos e tal, que nem eu vejo o pai da galera levando agora, Que tal. ele Foi muito hoje em dia a gente vê muito isso, né, os pais ali eu todo tenho a idade dos emocionado, pais, eu tenho a idade dos pais lá. a gente que tá já com os nossos 32, a gente vê a emoção dos pais ali na beira do palco, vendo os filhos tocando. É muito legal, essa nova geração e a gente acompanhar isso, né. É. E teve uma renovação mesmo, assim, eu acho que por muito tempo se parecia que não, parecia que nós íamos ser os últimos segurando Uhum. aquela bandeira ali, falando: "Beleza, cara, agora é nós, acabou". Mas o novo sempre vem, né, é uma lição, uma boa lição, assim, o novo sempre vem, tem que dar espaço para o novo surgir com todas as suas o seu frescor, porque já vem com muitas lições, já vem com muita coisa aprendizada, né, a molecada hoje toca muito melhor que a gente tocava quando era moleque. Molecada hoje, puta, não tem nem como a gente era muito tosco comparado com eles, assim. Eh, né, tem muito mais informação, são muito mais ecléticos, estão escutando death metal e Novos Baianos ao mesmo tempo, assim, Pois é. são é, tem muito mais conhecimento, tem muito mais, mas também vão ter seus problemas, seus defeitos, seus limites, vão quebrar a cara e vão aprender e vão como todo mundo, como a gente fez isso também e tal. Mas eu acho muito legal que há um espaço para renovação, assim. Quando muita gente estava dizendo que o rock estava virando uma coisa de direita, tiazona, que de fato teve um momento que estava muito assim Sim, mesmo, aquela energia de divorciado, de pub rock, de que daqueles que os o aqueles pubs bem Tipos de elitizados. Harley Davidson vendo Pearl Jam cover, né. Exatamente. Estava muito essa energia mesmo, parecia que ia morrer assim, mas não. É, a gente vê que o E a cenário molecada vem querendo isso, agredir, vem querendo agredir no visual, vem querendo agredir no som, vem eles estão querendo ser resgatando aquele querendo não quer ser bonito não, cara, quer ser feio. pois é, e eles vêm resgatando aquilo que a gente cresceu assistindo de pessoal com aquelas roupas, com tudo, né, com a essência, na verdade a gente fala da essência, né, isso que é principal. E depois, assim, não sei se vocês podem falar, vocês foram convidados para o Bangers, né, vocês foram confirmados há pouco tempo, e para vocês, como é que foi esse convite para esse show que a gente sabe também que é um show, assim, são 2 dias, né, e é uma produção que só os melhores, a gente pode dizer, passa por ali e vocês vão estar lá ano que vem. Legal, legal, cara. Eu acho que pra mim, esse é o mais bacana, assim, é de alguma forma ver esse reconhecimento do Violator, assim, num meio em que inclusive a gente acho que muitas vezes foi meio patinho feio ali, assim, pelos posicionamentos políticos da banda, Uhum. pelo compromisso com o underground. Eu acho que sempre teve um lado da cena heavy metal brasileira, assim, que nunca quis não olhar para o Violator, assim, não digo nem que estava falando mal, só tava só fingia que não existia mesmo, assim, sabe. E beleza, tudo bem, a gente também não gosta muito deles mesmo, e beleza, melhor que fique cada um no seu canto, assim, mas de alguma forma esse convite para o Bangers representa essa consideração que o Violator Uhum. criou, assim, né, esse nome que a gente criou e que de alguma forma ultrapassou inclusive essa cena que a gente estava colocado do thrash metal underground, do som mais Isso. barulhento, do som mais extremo, tal. O Capaça foi no Bangers Open Air do ano passado, pirou muito, ele viu o Dark Angel lá, que parece que Ah. foi um showzaço inclusive, né, além de muitos outros shows, e ele estava muito empolgado com isso, assim, falou: "Caralho, foi muito bom o festival, galera", e tinha gente de todo o Brasil e tal. Foi ano passado que teve o Merciful Fate, cara? Foi Sim, isso? Ou foi outro acho que foi o ano festival? passado. Ah, então, pô, tinha muitos amigos de Brasília que foram pra esse negócio, aí foi com uma reunião, foi maior eu infelizmente não pude ver o Merciful Fate nessa ocasião, mas então, assim, o pessoal o Capaça, tava muito o Cambito, estavam muito animados para tocar no Bangers, assim, quando saiu essa confirmação, eles ficaram muito felizes, assim, e tal, Que aí agora eu vai vejo ser legal. vocês. Isso, estaremos lá representando, cara, e mandando um foda-se Jair Messias Bolsonaro, com certeza. Com certeza, é isso aí. É o momento perfeito, né, da apresentação, não tem como não ter.
E depois, assim, vem o Bangers, né, e você citou, assim, não sei se pode entrar em detalhes, uma turnê. Sim, eh, Pode falar alguma coisa pra gente, adiantar ah, alguma coisa? estamos desenhando isso, cara. Estamos desenhando um Holy Tour. Espero que até, no mais tardar aí, até o nosso show, a gente esteja com isso anunciado por aí, assim. Aos arredores do nosso show, a gente vai estar conseguindo anunciar isso, assim. Tem um outro show em São Paulo para acontecer esse mês ainda, então não saiu essa divulgação ainda, mas estou dando isso em primeiríssima mão aqui, Poxa, que talvez. legal. 20 de dezembro, de graça, em São Paulo. Isso vai ser uma doideira, cara. No Tendal da Lapa. Uau! Violator DR, Sadistic Messiah. Violator IDR repetindo uma dobradinha que a gente fez histórica, cara, em 2010. Gravamos um vídeo que ficou pra história da banda como um dos momentos mais insanos, assim, já registrados de vários momentos loucos que o Violator passou. E vamos poder repetir isso a máxima potência, assim, num show de graça. Então, esses vão ser os 2 shows de lançamento, inicialmente. Uhum. 20 de dezembro, 13 de dezembro em Brasília e 20 de dezembro em São Paulo. E aí, a partir de fevereiro do ano que vem, a gente faz a primeira parte da Unholy Tour. Estamos desenhando ela para o Brasil, Uhum. inicialmente. Tem planos aí de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, aí tem que Goiânia, Poxa, aí que preciso ver incrível. mais, o que mais, assim. Não é muita viagem por mim, se dependesse de mim, eu tô com minha filha grande já, e aí se Uhum. dependesse de mim, eu tava viajando pra caralho. Eu ia marcar em tudo quanto era canto, assim, mas os outros caras têm demandas muito maiores, familiares e profissionais, assim, a gente tem que respeitar todo esse tempo, Sim, sim. mas vamos conseguir. Primeiro, inicialmente, viajando pelo Brasil, e aí, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai alçando, né, essas viagens maiores ali. Voltamos para Sul América, e aí já tem depois planos maiores, assim, para a gente conseguir voltar para a Ásia, né? Tem ir à América Central, estamos sonhando assim já para isso. Mas inicialmente é isso, Unholy Tour primeira parte, primeiro semestre no Brasil, algumas datas chaves assim, estamos querendo escolher algumas cidades também que fiquem perto de outra para o pessoal poder, qualquer coisa Uhum. viaja, vai para lá, se programa, tal. A gente anuncia com bastante antecedência para isso. Inclusive quem quiser vir para Brasília ainda, tem 10 dias para isso, pode vir, Dá escreve tempo. a gente arranja hospedagem solidária aí, dá um jeito, pode vir, o negócio é chegar junto, vir conferir, dorme na rua, tá chega aí. A gente vai virar tudo à noite mesmo, que vai ter festa gótica depois do show, vai ser até um belo convite também. Com Vai ter uma balada gótica na sequência, um after especial, Spectres, a festa na Infino 706 Sul, festinha começando ali a partir das 11 da noite. O show do Violator deve durar ali no máximo até umas 11h30, acredito. E aí, os vampiros e as criaturas da noite estarão soltas até o raiar do dia. Muito show, Pedro. Olha, queria muito te agradecer pela disponibilidade aqui, de conversar com a gente, tá? E fica aqui o convite para o pessoal, né, no dia 13, lá no Toinha, curtir esse show. Obrigado, muito obrigado, Priscila, obrigado, Cogumelo, obrigado a todo mundo que faz com você essa iniciativa, valeu demais. Fica o convite a todo mundo que está vendo aí a aparecer, pelo menos nesses 2 primeiros shows do Violator, 13 de dezembro em Brasília, 20 de dezembro de graça em São Paulo. A gente se vê já e espero que esse tem sido um ano de. A gente está começando, né? A gente está terminando 2025, mas para a gente é como se a gente estivesse começando, assim, né? Dando um ponto de partida numa nova fase, novo momento da vida, numa nova fase, numa nova história. Então, vai ser muito. é, vai ser uma alegria gigantesca poder contar com todo mundo que gosta da banda, esteja lá para celebrar esse momento com a gente. Vai ser muito especial. Convido a todos e todas aí, 13 de dezembro. Valeu. Obrigadão, Pedro. Então até dia 13 a gente se vê lá no show. Valeu, Priscila. Obrigado. Obrigada.